Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, querido irmão, querida irmã na fé, que acompanha o programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você. Estamos chegando para mais um estudo bíblico sobre os livros da Bíblia. Eu sou o pastor Samuel Volter, sou pastor na cidade de Osório, Rio Grande do Sul, e hoje nós queremos começar a estudar a primeira carta do apóstolo Pedro. Iremos fazer a leitura usando a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Convidamos você para ter em mãos o seu exemplar da Bíblia para acompanhar a leitura. Que Deus abençoe o meditar da sua palavra em nosso coração. Vamos então à leitura do nosso texto. Na sequência, iremos fazer alguns comentários a respeito de alguns trechos. Capítulo 1 da primeira carta de Pedro, versículos 1 e 2, nos diz assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Quem escreve esta carta? Ele se apresenta dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo é alguém que é enviado por Jesus Cristo para proclamar a sua palavra. Pedro foi testemunha ocular da ressurreição e, como tal, uma importante testemunha da verdade do Evangelho. Como diz Lutero, aquele que prega de outra maneira que não seja como um mensageiro de Cristo não deve ser ouvido. Se ele pregar como tal, como mensageiro de Cristo, então é tudo como se você tivesse ouvido Cristo falando diante de ti. Então Pedro, enviado por Cristo para pregar, ele escreve esta carta para a igreja cristã que está espalhada em diversos locais. Outra tradução usa o termo forasteiros, ou seja, alguém que vive longe da sua terra natal. Assim também como cada cristão deve lembrar que neste mundo ele está longe do seu verdadeiro lar, o céu. Sempre é forasteiro, sempre é viajante. E estas congregações, estas províncias citadas aqui, estão numa região que hoje faz parte da Turquia. E os cristãos das igrejas destes locais estavam enfrentando grandes sofrimentos, grandes dificuldades por causa da sua fé, que trazia perseguições a eles. E então o apóstolo Pedro escreve esta carta com a intenção de encorajá-los, de animá-los a continuarem firmes na sua dedicação a Jesus Cristo. E mostra assim também que a fé que eles tinham era verdadeira. E o apóstolo Pedro cita o exemplo do próprio Senhor Jesus, que suportou sofrimento e morte em favor deles. E aconselha que estes cristãos agora sigam o exemplo do Mestre, e recomenda que, acima de tudo, vivam uma vida que honre e dê glória ao nome de Deus. Ele vai lembrar mais adiante da razão deles terem sido salvos. No capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer: vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Vocês foram escolhidos, são eleitos. Aliás, esta é uma palavra muito importante no Novo Testamento para descrever os cristãos. Embora Deus os tenha escolhido desde antes da fundação do mundo, como lemos lá na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, a escolha de Deus não foi uma escolha arbitrária.
Ele nos escolheu para sermos salvos por Cristo e em união com Cristo. Deus nos escolheu em amor, não em ira ou juízo. E tendo sido escolhidos em amor, por causa da sua grande misericórdia, por causa do seu grande amor. Os crentes são santificados pela oferta de Cristo de uma vez por todas. E como diz Lutero, tu deves acreditar e saber que és santo, não, todavia, por tua própria piedade, mas pelo sangue de Cristo. Seguindo a leitura dos versículos 3 até o versículo 5, nos diz: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Por causa da grande misericórdia de Deus, Ele nos deu uma nova vida. Quão grande é a misericórdia de Deus? Bom, a grandeza da misericórdia de Deus é comprovada pelo fato de que esta misericórdia de Deus chegou aos inimigos culpados. A misericórdia encontrou a nossa miséria. A graça de Deus encontrou a nossa culpa. E por causa dessa grande misericórdia, temos agora uma esperança viva. E esperança é um dos grandes assuntos dessa carta. Esperança não é apenas algo que se espera ou que se deseja, muito menos um simples sentimento de que tudo vai dar certo. Esta esperança viva da qual fala aqui é a certeza absoluta de que Deus vai cumprir aquilo que prometeu. Essa esperança é viva porque aquilo que se espera é a vida que foi tornada possível pela ressurreição de Jesus. Além disso, ela é viva porque aqueles que estão esperando são pessoas que já receberam uma nova vida em Cristo e agora esperam, com certeza, receber as ricas bênçãos que Deus guarda. Literalmente o texto diz: esperamos possuir a herança, ou seja, nós somos herdeiros de Deus. Herdeiro, no contexto bíblico, é aquele que recebeu a promessa ou alguém escolhido. No Antigo Testamento se referia à promessa, especialmente à terra prometida. E no Novo Testamento tem a ver com a salvação que Deus dá àqueles que confiam nele. A herança já é do crente e ela realmente é atribuída a ele. Mas a entrada, o tomar posse desta herança é futura e ainda esperada, mas é esperada como uma certeza, na certeza também de sermos guardados pelo poder de Deus. Deus guarda na fé que Ele mesmo cria e por meio da qual nós somos salvos. Guardar quer dizer cuidar, proteger, e nós somos guardados para a salvação, ou seja, para a libertação do pecado e da morte e para viver eternamente com Deus. Essa salvação, ela será plenamente revelada no fim dos tempos. E vivendo nesta certeza, nós agora somos convidados a vivermos uma vida alegre, conforme o apóstolo Pedro fala dos versículos 6 até o versículo 9, onde ele escreve: alegrem-se por isso, se bem que agora
é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Assim, vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que vocês possuem. Por causa da certeza de sermos guardados por Deus e recebermos a sua herança, o apóstolo Pedro agora convida a viver uma vida alegre, mesmo enfrentando dificuldades e perseguições por causa da fé. Mesmo assim, os cristãos podem se alegrar, pois sabem que Deus lhes dará a vitória. As provações até podem ser permitidas por Deus para purificar e firmar a fé. Mas a razão da alegria não está neste mundo. O cristão pode viver feliz, mesmo em meio a perseguições e problemas, porque ele sabe que ele é um forasteiro, que ele está de passagem por esse mundo. Assim, também, essas dificuldades, elas também são passageiras. Tudo nesse mundo passa e perece, mas a herança, essa está garantida. E o cristão vive alegre nessa expectativa, não por causa das circunstâncias deste mundo, desta vida, mas pela certeza e garantia de receber a herança. E as provações que ele passa, como diz aqui, são para firmar e fortalecer a fé, para purificar. E aí o apóstolo Pedro usa o exemplo do ouro que é purificado pelo fogo. O fogo queima as impurezas do ouro e assim deixa esse metal precioso completamente puro. E essa é uma figura que em diferentes contextos da Bíblia é aplicada ao povo de Deus. A cruz, os sofrimentos são impostos aos cristãos a fim de que a fé permaneça pura, assim como a palavra é pura, de modo que o cristão se apegue unicamente à palavra de Deus e não se apoie em qualquer outra coisa. Nesta certeza, nós vivemos e amamos a Cristo que nos deu essa nova vida. Claro, não somos testemunhas oculares da ressurreição, como foi o apóstolo Pedro, mas nós cremos em Cristo e o amamos e esperamos ver Cristo pessoalmente em sua glória no último dia. Mas até lá, nós podemos ainda assim encontrar a Cristo através da sua palavra, através dos sacramentos, por meio dos quais Ele nos oferece, cria, mantém e fortalece a fé salvadora, nos concede o perdão, a salvação e a vida eterna. Seguindo em nossa leitura, os versículos 10 até o versículo 12, foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que eles faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades.
Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Essas profecias do Antigo Testamento, que os profetas procuravam entender, elas apontavam para o futuro, para a vinda do Messias que iria trazer a salvação. Os profetas ainda não tinham essa salvação, mas agora ela já está presente. O povo do Antigo Testamento precisava esperar por ela e confiar que ela viria. Ela veio. E hoje os cristãos já desfrutam dela. Na sequência, os versículos 13 até o 25, depois de dar um embasamento aos cristãos, agora o apóstolo Pedro passa a falar da vida prática, da vida cristã na prática. E ele escreve assim, dos versículos 13 ao 16: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Pedro fala de estar preparado, de estar pronto, preparado mental e espiritualmente para os desafios que deverão ser enfrentados, para não serem vencidos pelas tentações do mundo. E esse preparo se dá especialmente pela confiança na salvação que já está garantida em e por causa de Cristo. E ninguém poderá tirar essa salvação, essa herança que está prometida, independente do que aconteça nessa vida. E aí Pedro fala a respeito do tempo em que eles eram ignorantes. Pedro está falando para pessoas que foram convertidas à fé depois de já adultas, e lembra da vida e das práticas deles anteriores à conversão. Pedro diz que nesse tempo eles eram ignorantes porque eles não conheciam a vontade de Deus e pecavam sem se dar conta. E esta agora não era a realidade deles, não é a nossa realidade. Por isso, o cristão, ele vive uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus, buscando conhecer cada vez melhor a sua vontade, a sua palavra, para assim dirigir e orientar a sua vida, não seguindo o exemplo do mundo. E embora enquanto esteja vivo o cristão permaneça sendo ao mesmo tempo santo e pecador, Deus capacita a lutar contra o diabo, contra o mundo, contra o pecado. Seguindo os versículos 17 até o final, nos diz assim: quando vocês oram a Deus, vocês o chamam de Pai, Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou e lhe deu a glória. E assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre.
Essa é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. A vida do cristão, ela é voltada para honrar a salvação que ele recebeu de graça. A salvação é por graça, é de graça, mas ela custou caro, custou muito caro. O preço pago pela salvação não pode ser comparado a nada neste mundo, pois foi algo muito mais valioso, o sangue de Cristo derramado na cruz. E essa é a verdade que o Evangelho trouxe, o conhecimento desta grande misericórdia de Deus revelada em Jesus Cristo. Conhecendo o perdão e a salvação em Cristo, os cristãos têm um coração puro e são agora exortados a amar uns aos outros com um amor que segue o exemplo de Cristo, um amor que se doa completamente. Agora, os cristãos são exortados a praticarem aquilo que a palavra de Deus ensina. A palavra do Evangelho leva à fé, que nos torna filhos de Deus. E sendo filhos, somos também herdeiros da vida eterna e de todas as bênçãos de Deus. Nessa certeza que o Evangelho nos trouxe, nós queremos também viver todos os dias das nossas vidas, em palavras e em ações. Muito bem, assim chegamos ao final desse nosso momento de reflexão sobre o primeiro capítulo da carta de Pedro. Nós agradecemos a sua companhia e desejamos que Deus acompanhe e abençoe a cada um em todos os dias das suas vidas. Obrigado pela sua audiência, sua companhia e até o nosso próximo encontro, uma próxima oportunidade. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.